áudios da continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é Canadá. Bom, algumas características gerais, né? No contraste às extensões do país aberto, o Canadá tem também suas partes urbanas. O Canadá, ele tem como característica o fato de ele estar posicionado bem ao norte do planeta. Então, assim, boa parte do Canadá, ele está composto por terras muito geladas. Então, ele é muito... A distribuição populacional do Canadá, ela é bem desigual, né? Então, ela vai ficar bem concentrada ao sul, então é bem diferente do que a gente vê nos outros locais, né, do continente americano principalmente, tá? A maior parte da população da indústria pesada está nas duas províncias de Quebec e Ontário, né? Mas as cidades grandes e modernas estão espalhadas através de todo o país, do Atlântico ao Pacífico, né? Dentro da movimentação de algumas horas, a maioria das cidades está à beira dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos faz fronteira ao sul e a maior parte do desenvolvimento econômico também está mais próximo ao sul pelas características climáticas que a gente já viu, né? O comércio ativo em relação a todo o país. A economia, a gente já vê que a economia do Canadá é bem desenvolvida, né? O índice de desenvolvimento humano no Canadá também é muito alto. O comércio é ativo em todo o país. Vancouver no oeste e Halifax no leste são os principais portos de comércio com todos os cantos do mundo. Alberta é o principal produtor de óleo e gás. De maneira geral, o Canadá tem uma grande produção de produtos, né, de produtos minerais, né, de origem mineral. Você encontra bastante esse tipo de produção, além da produção de serviços de alta tecnologia, que também é típico do Canadá, né? Então aqui a gente vê a divisão do Canadá, tá? Aqui é os Estados Unidos, aqui são as principais regiões. Então a gente vê Quebec, Ontário, né, que são as áreas mais desenvolvidas, a Colômbia Britânica, Alberta, tá? Também são áreas bem desenvolvidas ao longo do Canadá. Uma boa informação sobre o Canadá fala duas línguas, né? Você tem Quebec e Ontário falando, você fala inglês e fala francês, ela foi colonizada pelas duas regiões. Apesar do Canadá ainda ser ligado ao reino da Inglaterra, né? Então ele ainda tem a rainha da Inglaterra como representante, assim como a Austrália, Estados Unidos não. Tá? Clima do Canadá. Esquiar nas montanhas rochosas canadenses, né, canadianas, ainda que o Canadá seja conhecido por ter invernos longos e frios, é uma boa notícia para aqueles que apreciam estar na neve ao ar livre, né? O Canadá tem grandes oportunidades para os esportes de inverno e suas atividades. Os verões podem ser razoavelmente quentes, dependendo da cidade, né? Em muitas áreas, mas mesmo assim há muitos lagos e rios nas regiões litorais. Há uma variedade enorme de possibilidades para atividades no verão. A maioria das cidades canadenses vai apresentar um verão relativamente quente, assim como nos Estados Unidos. Como a gente viu, os Estados Unidos, mesmo no norte, tem uma temperatura mais alta, mas a característica é que o inverno canadense é extremamente rigoroso, mesmo nas cidades mais ao sul. A gente viu que os Estados Unidos têm um clima temperado e mais próximo ao clima polar, mesmo no seu norte. Lembrando que o norte dos Estados Unidos é mais ao sul do que o sul do Canadá. Então o Canadá vai apresentar temperaturas um inverno mais rigoroso do que os Estados Unidos. Algumas cidades canadenses vão apresentar temperaturas tão baixas durante o inverno, que é necessário que você construa uma cidade subterrânea para que a cidade continue se desenvolvendo durante o inverno, né? É comum que em algumas cidades canadenses você tenha indicadores e índices de desenvolvimento de temperatura abaixo dos 30 graus negativos. Então faz menos 30 graus no inverno, que é muita quantidade de inverno. Então, o clima canadense ele é bem caracterizado por esse tipo de característica. Ao sul você vai ter algumas florestas coníferas, mas ao norte é basicamente um clima bem polar, um inverno bem rigoroso, tá? Então, a costa ocidental, a Colômbia Britânica, tende a ter invernos muito mais suaves do que o resto do país e temperaturas mais moderadas e muito agradáveis no verão. Então, a única que vai se destacar, lembrando que no norte não tem jeito, é muito frio mesmo. Então aqui a gente não tem uma grande variedade aqui, a gente pode ver que tem uma precipitação de neve bem grande, né, no Canadá, vai regulamentar bastante isso. E essa aqui é a planta típica do Canadá que vai fazer o maple syrup, que é um mel, um melado que eles usam para boa parte da alimentação, bem típica da região também, né. O Canadá vai apresentar indicadores de vida bem desenvolvidos também, apesar das limitações climáticas da região.
Bom, quais são as origens culturais do Canadá? O Canadá tem uma geografia, uma demografia variada. É muito interessante porque o Canadá tem um problema demográfico típico, né? Ele tem um baixíssimo crescimento demográfico. A gente tem uma taxa de fecundidade no Canadá bem abaixo do que se espera, então o crescimento vegetativo, né, a taxa de natalidade ela é negativa. Então a população canadense ela envelhece e não se desenvolve. Então isso é um problema para a economia canadense, que é uma economia ativa, bem desenvolvida, porque falta mão de obra. Uma das soluções encontradas pelo governo canadense para lidar com isso é incentivar a migração, selecionar imigrantes para trabalhar no Canadá. Então é muito comum que você encontre pessoas do Canadá que não são do Canadá. Então a cultura canadense é muito marcada por essas características da migração. Então o Canadá incentiva seus cidadãos a recordarem e a comemorarem sua nacionalidade cultural, não importando qual é a origem dos seus antepassados. Muito porque você tem aí é muito comum que qualquer indivíduo cidadão canadense não seja cidadão canadense de muitas gerações, né? Que eles sejam imigrantes. Isso significa que o Canadá tem um mosaico cultural maravilhoso, que é manifestado na variedade de eventos culturais e étnicos nos festivais que realizam durante o ano todo. Os Estados Unidos também tem um grande mosaico cultural, também é um país de imigração, mas a relação de imigração não é do mesmo modo que o canadense. O Canadá ele não recebe o mesmo fluxo migratório que os Estados Unidos. Então ele acaba selecionando mais seus imigrantes e incentivando mais seus imigrantes. E culturalmente eles tendem a ser mais bem recebidos do que as tensões que existem nos Estados Unidos. Então, inclusive porque o Canadá tem indicadores sociais melhores do que os Estados Unidos. Então as relações são mais tranquilas nesse sentido. Talvez porque os cidadãos canadenses são incentivados a recordarem suas origens. Às vezes é difícil para os povos que vivem no Canadá se identificarem como puramente canadenses, né? Que é uma característica. Inclusive, algumas pessoas que moram no Canadá vão selecionar que é difícil você encontrar até uma comida muito típica. Você não tem muitas comidas típicas do Canadá, porque eles acabam sendo muito influenciados pelas culturas de fora. Muito por causa da própria característica demográfica, que é um traço marcante do Canadá, né? Tirando o Canadá, a Austrália é outro país que vai fazer esse processo de incentivo de imigração justamente por causa do déficit populacional, né? Que cria todo aquele problema de falta de mão de obra. Então aqui são algumas características, né? Tem poucos povos tradicionais. Quando a gente tem a distribuição indígena na América, né, o norte não vai contar com tanta concentração de população, até você tem algumas tribos porque as condições climáticas são mais difíceis. Uma outra característica que é muito típica do Canadá são o jogo de rock, que é tradicional, inclusive a liga canadense é uma das mais desenvolvidas, mas muitas coisas se assemelham com a própria cultura estadunidense também, eles são muito próximos nesse sentido. Bom, a história do Canadá ela é relativamente curta, ela só vai começar em 1867, né? Eles têm alguma relação com o seu passado, eles não têm as mesmas características do passado americano, né? Não tem tanta guerra, né? Mas eles têm bastante relação também com o processo de colonização, né? Que são os imigrantes europeus, principalmente os britânicos e os franceses, que vão, né, formar ali o contingente da sua população típica dessa região, né, que vão formar essa grande nação, e depois eles têm outros imigrantes que vão vindo. Mas você não tem um histórico tão carregado de guerras e disputas territoriais, porque o clima do Canadá não é um clima que favorece grandes produções, então acabou que não era uma região que atraía muito as metrópoles, né, então isso acabou facilitando o processo de construção do Canadá, tá? E aí, em questões políticas, você tem algumas conversas aí sobre a independência de Quebec, né, porque Quebec tem a cultura francesa, eles falam francês, então eles acabam não se sentindo tão identificados em relação ao resto do país que fala inglês, né? Então seria aí uma questão um pouco a se falar nesse sentido. E sobre a economia, o Canadá é uma economia muito desenvolvida, né? Ela tem uma balança comercial superavitária, isso significa que ela exporta mais do que ela importa, então uma balança favorável, tem uma pequena queda em 2009, mas basicamente é isso. Pensando em características econômicas, o Canadá vai desenvolver, como a gente já tinha visto, uma grande produção de produtos de riqueza mineral, né? Você tem, tirando acho que o Brasil, o Canadá é o país que mais tem
concentração. Aliás, o país tem mais concentração de minerais, riqueza mineral do que o Brasil, então isso é importante para a exportação do Canadá. Além do que ele tem uma produção complexa, desenvolvida, uma industrialização desenvolvida muito semelhante à relação que eles têm com os Estados Unidos, né? Eles têm ali um indicador social alto também, então estão entre os países mais desenvolvidos do mundo com a melhor qualidade de vida para a população. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!